Eliseu disse na mão, o quê? Você precisa descer. Nada. Eliseu disse na mão. Você precisa descer. Essa é a estrela. A multidão não enxerga, a multidão não sente, a multidão não vê, mas só quem está perto pode perceber o cheiro da neve que sai de mim. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro dos Reis. E hoje vamos meditar no capítulo 7, versículos 1 até o versículo 4, que nos diz o seguinte: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à porta, à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? E se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu disse ao encerrar a reflexão passada que após Eliseu levar aqueles soldados que foram à sua busca, ele orou ao Senhor e o Senhor os feriu de cegueira e ele os levou até Samaria. Chegando em Samaria, os cidadãos daquela cidade desejaram em seus corações matá-los por serem do exército inimigo, mas Eliseu orientou que estes alimentassem-os e os deixassem ir embora. E assim foram feitos. E lá o texto vai nos dizer, no versículo 23, que a Síria deixou de perseguir a Israel naqueles dias. Mas aí no versículo seguinte, a Bíblia já declara que vem outro rei sobre a Síria, e este agora novamente se ajunta e vem contra Israel, exatamente contra a capital de Israel, que era Samaria. E a Bíblia diz então que eles cercam a cidade e ela fica totalmente impedida de sair, de entrar, e isso gera ali uma grande fome. E esta fome traz muita miséria para aquela cidade. E a Bíblia nos diz que no capítulo 7, depois de esta fome estar instaurada sobre a cidade de Samaria, a Bíblia diz que Eliseu se levanta como um profeta de Deus e lhe declara que amanhã, por aquele horário que ele estava profetizando, iria haver naquele lugar uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada também por um ciclo, ou seja, era um valor insignificante para a época. Para quem estava na fome, é importante a gente destacar que todas as vezes que acontece a escassez, entra a lei da oferta e da procura, ou da oferta e da demanda, que faz com que, quando se há
uma procura maior do que aquilo que está à disposição para ser adquirido, os preços sobem, né? Os produtos supervalorizam por causa da sua escassez, da sua limitação. Então nós percebemos que o que Eliseu estava profetizando aqui agora era algo totalmente contrário à realidade em que eles estavam vivendo, pois a fome havia tomado conta da cidade e agora o que eles tinham ali era realmente grandes necessidades e poucos recursos. Mas a Bíblia diz, que Eliseu diz, amanhã, a este tempo, haverá, né, aí farinha a um preço bem acessível, haverá cevada a um preço bem acessível. E a Bíblia diz que tudo isso iria acontecer na porta de Samaria. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que nós temos na porta de Samaria. Olha só, a Bíblia diz que havia 4 homens que estavam na porta de Samaria, 4 homens leprosos. 4 homens leprosos estavam na porta de Samaria. Era isso que havia ali em Samaria. Como que 4 homens leprosos iria produzir esta abundância para o povo de Israel? Olhando para isto, nós vemos que o capitão, né, ali homem de confiança do rei, imediatamente ele já questiona o profeta dizendo, né, que se Deus, o Senhor, abrisse janelas no céu, ainda assim, será que poderia isso acontecer? Ou seja, ele não conseguiu alcançar fé o suficiente para confirmar ou, né, para aprovar aquela profecia que fora dada através do profeta Eliseu. Às vezes isso também acontece conosco. Às vezes nós nos tornamos tão incrédulos quando alguém profetiza sobre as nossas vidas que nós deixamos de receber bênçãos da parte de Deus por causa da incredulidade, porque a Bíblia ela nos declara que a incredulidade é o limite entre, né, entre Deus e a nossa, né, e nós alcançarmos aquilo que Ele tem para a nossa vida, porque muitas coisas que Deus vai nos entregar depende da nossa fé para obtê-la. A Bíblia diz que este moço, né, este soldado, este general, esse homem de confiança ali, né, do rei, ele diz, olha, se o Senhor abrir janela dos céus, ainda assim sucederia essas coisas? Ou seja, ele estava declarando que era mais fácil Deus abrir janelas nos céus do que verdadeiramente Deus cumprir aquilo que havia falado através do profeta Eliseu, porque na sua visão, né, Eliseu não estava falando da parte de Deus, mas de si próprio. Então, Eliseu declara a sua sentença dizendo, olha, por causa da sua incredulidade, você vai ver com os seus olhos, porém, não vai comer deste alimento. Olhe o risco que a incredulidade ela traz para as nossas vidas. A incredulidade daquele general, ela fez com que ele, segundo a palavra de Eliseu, não fosse participante daquela bênção. Ele apenas contemplaria com seus olhos, mas ele não conseguiria verdadeiramente, né, participar, receber daquela bênção na sua vida. Isso também é uma lição para as nossas vidas. Às vezes, a incredulidade, ela faz com que nós contemplemos, né, as pessoas ao nosso redor sendo abençoadas, recebendo da parte de Deus coisas maravilhosas, e nós mesmos acabamos por não receber nada. Por quê? Porque nós não acreditamos. Portanto, é necessário exercitarmos a nossa fé para que nós venhamos ser alguém que alcança as coisas da parte de Deus, pois Deus tem muitas bênçãos para nos entregar.